Imagine por um momento que você está mergulhando nas águas escuras do Atlântico Norte e, de repente, se depara com algo absolutamente surreal. Dezenas de carros clássicos perfeitamente preservados, como se fossem fantasmas de uma era dourada do automobilismo, descansando silenciosamente no fundo do oceano. Não, isso não é ficção científica nem o cenário de um filme de Hollywood. Esta é a realidade assombrosamente fascinante do MV Tricolor, um navio cargueiro que se tornou literalmente o maior cemitério de automóveis clássicos do mundo. Em setembro de 1964, este gigante dos mares levou consigo para as profundezas oceânicas uma carga que hoje seria avaliada em dezenas de milhões de dólares. Mais de 500 carros novos, incluindo alguns dos modelos mais icônicos e desejados da história automobilística. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Como centenas de veículos que deveriam estar rodando pelas estradas americanas acabaram se tornando recifes artificiais no fundo do mar. E por que, mesmo após quase 60 anos, este naufrágio continua sendo uma das descobertas mais extraordinárias e controversas da arqueologia marítima moderna? Para entender a magnitude desta tragédia automobilística, precisamos voltar ao ano de 1964, uma época dourada para a indústria automobilística americana. Era o auge da era dos muscle cars, quando Detroit produzia verdadeiras obras de arte sobre rodas. O MV Tricolor, um navio cargueiro norueguês de 180 metros de comprimento, havia sido contratado para transportar uma carga especial da fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha, até o porto de Nova York. Mas esta não era uma carga comum. O navio transportava 518 veículos novos, incluindo modelos que hoje são considerados santos grais pelos colecionadores. Volkswagen Beetles, recém-saídos da linha de produção, alguns dos primeiros Porsche 911 a serem exportados para os Estados Unidos e até mesmo protótipos experimentais que nunca chegaram à produção em massa. O valor desta carga, ajustado pela inflação atual, ultrapassaria facilmente os 50 milhões de dólares. Era, sem dúvida, um dos carregamentos automobilísticos mais valiosos já transportados por via marítima na década de 1960. O capitão Erik Nordahl, veterano de 30 anos navegando pelos mares do Atlântico, comandava uma tripulação experiente de 32 homens, todos confiantes de que esta seria apenas mais uma viagem de rotina entre a Europa e a América. A tragédia começou a se desenrolar na madrugada de 15 de setembro de 1964, quando o MV Tricolor navegava através de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, aproximadamente 200 milhas náuticas a sudoeste da Irlanda. As condições meteorológicas eram aparentemente normais, com visibilidade razoável e mares calmos. No entanto, por volta das 2h30 da manhã, o impensável aconteceu. O navio colidiu violentamente com o SS Montcalm, um cargueiro francês que seguia na direção oposta. A colisão foi devastadora. O impacto abriu um buraco gigantesco no casco do Tricolor, bem na linha d'água, causando uma entrada massiva de água nos compartimentos de carga onde estavam armazenados os preciosos automóveis. O que torna este acidente ainda mais intrigante é que ambos os navios estavam equipados com radar moderno para a época, e as condições de visibilidade permitiam que um navio avistasse o outro a uma distância considerável. Investigações posteriores sugeriram que uma combinação de erro humano, falha de comunicação e possivelmente problemas técnicos nos equipamentos de navegação contribuíram para esta colisão catastrófica. Em questão de minutos, o destino de centenas de carros clássicos estava selado. O naufrágio do MV Tricolor foi um espetáculo aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Conforme a água invadia os porões de carga,
Os automóveis começaram a flutuar e se chocar uns contra os outros, criando um caos metálico nas entranhas do navio. Testemunhas da tripulação que conseguiram escapar relataram o som assustador de metal se contorcendo e vidros se estilhaçando, enquanto centenas de carros novos eram engolidos pelas águas geladas do Atlântico. O navio levou aproximadamente 4 horas para afundar completamente. Tempo suficiente para que toda a tripulação fosse resgatada com segurança pelo SS Montcalm e por outros navios que responderam ao chamado de socorro. Felizmente, não houve vítimas humanas, mas a perda material foi absolutamente devastadora. Entre os veículos perdidos estavam 321 Volkswagen Beetles, incluindo alguns dos últimos modelos produzidos com características únicas que nunca mais foram replicadas. 67 Porsche 356, em suas configurações finais de produção. 15 dos primeiros Porsche 911 destinados ao mercado americano e dezenas de outros modelos Volkswagen, incluindo vans Type 2 e protótipos experimentais. Para os entusiastas de carros clássicos, foi como se a Biblioteca de Alexandria tivesse afundado, levando consigo tesouros automotivos insubstituíveis. A descoberta dos destroços do MV Tricolor em 1985 por uma expedição de mergulho profundo revelou um cenário que superou todas as expectativas. A uma profundidade de 180 metros, o navio repousa de lado no fundo arenoso do oceano, com sua carga de automóveis espalhada em um raio de aproximadamente 500 metros ao redor do casco principal. O que mais impressionou os mergulhadores foi o estado de preservação extraordinário dos veículos. A água salgada gelada e a ausência de oxigênio em grandes profundidades criaram condições perfeitas de conservação. Muitos carros mantiveram suas formas originais quase intactas, com pintura ainda visível e componentes internos surpreendentemente bem preservados. Fotografias subaquáticas revelaram Beetles, com suas características lanternas redondas ainda no lugar, Porsches com suas silhuetas icônicas claramente reconhecíveis, e até mesmo detalhes como emblemas e cromados que resistiram às décadas no fundo do mar. No entanto, a profundidade extrema e as condições perigosas de mergulho tornaram qualquer tentativa de recuperação extremamente complexa e cara. Apenas mergulhadores técnicos altamente especializados, usando equipamentos de respiração com misturas especiais de gases, conseguem descer até os destroços, e mesmo assim por períodos muito limitados. As implicações econômicas e culturais deste naufrágio são verdadeiramente impressionantes. Especialistas em carros clássicos estimam que se os veículos do tricolor pudessem ser recuperados e restaurados hoje, seu valor coletivo ultrapassaria facilmente os 100 milhões de dólares. Um único Porsche 911 de 1964 em condições perfeitas pode valer mais de 200 mil dólares no mercado atual, e alguns dos protótipos experimentais que afundaram com o navio seriam literalmente inestimáveis para colecionadores e museus. Além do valor monetário, estes carros representam marcos importantes na evolução do design automobilístico. Os Beetles perdidos incluíam algumas das últimas unidades produzidas com características específicas que foram descontinuadas logo após 1964, tornando-os extremamente raros mesmo antes do naufrágio. Os Porsche 356 representavam o fim de uma era, sendo os últimos exemplares de um modelo que definiu a identidade da marca por mais de uma década. E os primeiros 911, destinados ao mercado americano, carregavam modificações específicas para atender às regulamentações locais, tornando-os únicos na história da marca alemã. Várias expedições de recuperação foram propostas ao longo das décadas, mas todas esbarraram em desafios técnicos e financeiros monumentais.
A profundidade de 180 metros está no limite das capacidades de mergulho técnico, exigindo equipamentos especializados e equipes extremamente experientes. Além disso, a estrutura dos carros, após décadas submersos, tornou-se extremamente frágil e qualquer tentativa de movimentação poderia resultar na desintegração completa dos veículos. Em 1995, uma empresa de salvamento marítimo alemã tentou recuperar alguns dos Porsches mais valiosos, mas a operação foi abandonada após 2 mergulhadores sofrerem acidentes de descompressão. Uma segunda tentativa em 2003, financiada por um consórcio de colecionadores americanos, conseguiu trazer à superfície apenas algumas peças menores, como volantes e instrumentos, que foram posteriormente vendidos em leilões por valores astronômicos. Um velocímetro original de um Porsche 911, recuperado dos destroços, foi vendido por $15.000, demonstrando o valor que mesmo os fragmentos destes carros perdidos possuem no mercado de colecionadores. O MV Tricolor também se tornou um importante sítio de pesquisa para biólogos marinhos, que descobriram que os destroços criaram um ecossistema artificial único. Os carros submersos serviram como substrato para o crescimento de corais de águas frias, esponjas e outras formas de vida marinha. Espécies de peixes que normalmente não habitam aquela região do Atlântico foram encontradas vivendo entre os destroços dos automóveis, criando uma biodiversidade surpreendente. Ironicamente, aquilo que foi uma tragédia para o mundo automobilístico tornou-se um oásis de vida no fundo do oceano. Esta transformação levanta questões éticas interessantes sobre a recuperação dos veículos. Seria justo destruir este ecossistema marinho para satisfazer a paixão de colecionadores por carros clássicos? Organizações ambientais argumentam que os destroços devem permanecer intocados, servindo como um recife artificial que beneficia a vida marinha local. Por outro lado, historiadores automobilísticos defendem que estes veículos são patrimônio cultural da humanidade e deveriam ser preservados em museus terrestres. A tecnologia moderna oferece novas possibilidades para explorar e documentar os destroços sem perturbá-los. Veículos subaquáticos não tripulados, ROVs, equipados com câmeras de alta definição e braços robóticos, conseguem mapear detalhadamente o sítio do naufrágio e até mesmo coletar pequenas amostras para análise. Em 2018, uma expedição conjunta entre universidades americanas e alemãs utilizou tecnologia de sonar 3D para criar um modelo digital completo dos destroços, permitindo que pesquisadores e entusiastas explorem virtualmente este cemitério de carros clássicos. As imagens revelaram detalhes surpreendentes, como um Beetle, cujas portas ainda estão abertas, como se alguém tivesse acabado de sair do veículo, e um Porsche 356, que repousa de cabeça para baixo, mas com sua silhueta característica perfeitamente preservada. Estes modelos digitais também estão sendo usados para criar experiências de realidade virtual que permitem às pessoas mergulhar até os destroços sem sair de casa. O legado do MV Tricolor vai muito além dos carros perdidos. O naufrágio mudou permanentemente os protocolos de segurança para o transporte marítimo de veículos. Novas regulamentações foram implementadas, exigindo sistemas de compartimentalização mais eficientes, equipamentos de comunicação redundantes e procedimentos de navegação mais rigorosos. A tragédia também inspirou o desenvolvimento de tecnologias de rastreamento que hoje permitem monitorar a localização exata de cargas valiosas durante todo o transporte oceânico. Companhias de seguro marítimo criaram novas categorias de cobertura especificamente para carregamentos de automóveis clássicos e de alto valor, reconhecendo os riscos únicos associados a este tipo de carga. Curiosamente, o naufrágio também influenciou o mercado de carros clássicos de forma inesperada,
Modelos idênticos aos que afundaram com o tricolor experimentaram uma valorização significativa, pois colecionadores passaram a vê-los como ainda mais raros devido à perda de centenas de exemplares no fundo do oceano. Hoje, quase 60 anos após a tragédia, o MV tricolor continua a fascinar pessoas ao redor do mundo. Documentários, livros e até mesmo videogames foram criados baseados na história deste naufrágio único. O sítio tornou-se uma espécie de peregrinação para mergulhadores técnicos experientes que viajam de todos os continentes para testemunhar pessoalmente este cemitério subaquático de automóveis clássicos. Fotografias dos destroços são regularmente compartilhadas em redes sociais, mantendo viva a memória desta tragédia automobilística. Alguns dos mergulhadores que visitaram o local descrevem a experiência como profundamente emocionante e melancólica ao mesmo tempo. Ver estes símbolos de liberdade e mobilidade aprisionados para sempre no fundo do mar cria uma reflexão poderosa sobre a fragilidade dos sonhos humanos e a força implacável da natureza. A história do MV tricolor nos lembra que mesmo os objetos mais desejados e valiosos estão sujeitos aos caprichos do destino. Aqueles 518 carros que deveriam ter proporcionado alegria e aventura a centenas de famílias americanas tornaram-se, em vez disso, monumentos silenciosos à impermanência de todas as coisas. Mas talvez seja exatamente isso que torna esta história tão fascinante. A transformação de uma tragédia em algo belo e misterioso. Um lembrete de que mesmo nas profundezas mais escuras do oceano, a vida encontra uma maneira de florescer. Se você ficou tão fascinado quanto eu por esta incrível história do cemitério de carros clássicos do oceano, não se esqueça de curtir este vídeo e deixar um comentário contando qual carro clássico você mais gostaria de ver sendo recuperado desses destroços. E se você quer descobrir mais mistérios fascinantes como este, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras pelos segredos mais extraordinários da história. Até a próxima exploração!